Gravando. Então, falamos dos neutrófilos. Agora, vamos falar dos eosinófilos, tá? O que os eosinófilos fazem? Eu disse, cada célula, cada leucócito, ele tem uma função diferente, tá? Então aqui, ó, a função dos eosinófilos é combater invasores de grande tamanho, tá? Como vermes e parasitas. Então, quando seu corpo é infestado por vermes, os eosinófilos atuam. Por isso que, por hemograma, por exame de sangue, eu consigo ver se uma pessoa ela tem ali infestação de vermes, de parasitas, de vermes, tá? Por quê? Porque se os eosinófilos dessas pessoas estiverem muito alto, eu tenho uma grande chance dessa pessoa estar infectada por um grande número de vermes, tá? Então, os eosinófilos atuam no combate a esses vermes parasitas, né? E atuam matando, liberando proteínas tóxicas que matam esses vermes, tá? Tem capacidade fagocitária limitada, mas também tem, e secretam algumas substâncias antihistamínicas, né? Que são substâncias que causam vasodilatação, né? Causam aquela cor vermelha que a gente vê quando a gente tem alguma infecção, né, no corpo, quando a gente sofre alguma pancada, isso se dá por histaminas, que são produzidas por um outro grupo de células, né, que são substâncias vasodilatadoras. E os eosinófilos produzem substâncias antihistamínicas, ou seja, substâncias que provocam uma vasoconstrição. Show? Então, eosinófilos importantes para o combate de vermes grandes. A gente também tem um outro grupo, os basófilos, tá? Que liberam, olha só, histamina e heparina. Então, quando a gente sofre uma pancada, quando a gente tem algum ferimento, essa região ela começa a inchar, não começa a inchar e muito avermelhada. Por quê? Porque eu tenho a produção de substâncias histamínicas, que são substâncias vasodilatadoras. Então, provoca uma vasodilatação, então essa região ela fica avermelhada. Por que eu tenho essa vasodilatação? Para que mais células de defesa cheguem naquela região, naquele local, e os micro-organismos invasores sejam combatidos. Então, os basófilos são importantes por isso, que eles produzem histamina e heparina, que são substâncias vasodilatadoras. E os monócitos, que são células que produzem os macrófagos, que junto com os neutrófilos, são células que fazem a fagocitose de bactérias, vírus, ou seja, micro-organismos invasores. Então, quando eu furo o meu dedo com um prego, eu tenho ali a entrada de algumas bactérias que são fagocitadas por neutrófilos e macrófagos. Show de bola? E os linfócitos B, como a gente falou, pediria também que vocês pudessem assimilar, tá? Essa parte aqui, o que um linfócito B faz, que é importante, principalmente nesses dias, eu acho que tenho quase certeza, se tivesse que apostar, vai cair alguma coisa de linfócito B, produção de anticorpos. Então, vocês já sabem, os linfócitos B produzem os anticorpos. Todos os anticorpos do nosso corpo são produzidos pelos linfócitos B apenas, tá? Linfócitos T, a gente tem os linfócitos T, auxiliadores e os citotóxicos. Os auxiliadores, olha só o nome, auxiliam os linfócitos B na produção de anticorpos. E os citotóxicos, os linfócitos T citotóxicos, eles são células esféricas, nucleadas e, em geral, bem maiores que as hemácias. Atacam e destroem células anormais, como as células cancerígenas, né? E células infectadas por vírus. Então, eu tenho o linfócito T CD8, que é ele que mata o TCD4 quando esse CD4 ele é invadido pelo vírus da AIDS. Tá? E por isso eu tenho uma diminuição dos linfócitos TCD4 e os TCD4 fazem o quê? Que eu já falei para vocês. Eles dão um alarme. Eles produzem algumas substâncias
que dizem, olha só, estou sendo invadido, o corpo está sendo invadido, vem para cá me ajudar, tá? Como os linfócitos TCD4 são mortos pelo TCD8, que é invadido pelo vírus da AIDS, eu tenho uma imunodeficiência. E aí outros micro-organismos patógenos oportunistas podem matar essa pessoa, tá? Então, por isso que muita gente fala, a AIDS não mata ninguém, né? O que mata são outros micro-organismos invasores. Eu discordo um pouco porque se ela não tivesse AIDS, ela não morreria desse micro-organismo oportunista, né? Então ele mata sim, tá? Só que ele não vai causar a morte dessa pessoa, tá? Ele causa uma imunodeficiência e aí essa imunodeficiência acarreta um agravamento no sistema de defesa e essa pessoa pode ser invadida por outras bactérias, outros vírus e eles podem matar essas pessoas, ocasionando essas doenças, tá? Então, acho que é isso. Terminei também essa parte de tecido hematopoético. Vamos agora falar sobre fungos, tá? Aulazinha importante também. Não sei se a gente consegue dar tudo, mas se não conseguir não tem problema. E a gente retoma na nossa aulinha que vem, tá? Nós vamos começar a falar deles, os fungos. Vocês vão ver a importância e tudo mais. Olha só, a gente está progredindo. Falamos sobre bactérias, vírus, né, primeiramente. Falamos sobre bactérias, terminamos protistas e agora vamos para o reino fungi, tá? Que é o reino dos fungos. Deixa eu compartilhar aqui, cadê? Compartilhamento. Cadê? Divisão. Então aqui, ó. O que os cogumelos, o que a cerveja, o que é aquele bolo de pão, né? Não é um bolo de pão, não. Bolor de pão. Quando o pão está todo cheio de fungo. O que isso tudo tem em comum? Bom, todas essas substâncias, esses produtos que eu falei, são produzidos por fungos, tá? Então, o que é um cogumelo? O cogumelo é um micélio de fungo, tá? Então, se você não sabia dessa informação, saiba. Aquele cogumelozinho que você come no estrogonofe, né? Um champignon, aquele cogumelo shiitake que é caro pra cacete, né? Todos esses são micélios, são tecidos de fungos, tá? Então vamos aqui começar a falar deles, características principais dos fungos. Bom, são seres eucariontes, tá? Eu falei. Seres procariontes, bactérias. Terminou bactérias, a partir de agora só seres eucariontes. São aclorofilados, então não possuem clorofilas, não são algas, tá, gente? Eu estou falando isso porque muita gente confunde fungo com alga, fungo com planta. Não, fungo não é planta, cogumelo não é planta, tá? Cogumelo é fungo, tá? Cogumelo é um tecido de fungo, tá? Ele habita ambientes úmidos, né? Geralmente quentes também, úmidos, quentes, tá? Então todo mundo alguma coisa, uma fruta estragou em casa, né? Um pão mofou, tá? Por quê? Porque a gente deixa ele num ambiente úmidozinho, quente, isso é muito eficaz para a produção de mais fungos, tá? Vida livre, simbiontes, como eu falei, fazem simbiose com as algas, né? Formando os links, e alguns fungos são parasitas e causam doenças, tá? Existem fungos unicelulares, como as leveduras do levedo de cerveja, e os seres pluricelulares, como os cogumelos e os bolores, que formam os mofos, né? Bolores de pão, mofo de parede também é ocasionado por fungo, tá? Por isso que mofo, né, ambiente muito úmido, também pode ser perigoso, porque pode causar algumas doenças, como a gente vai ver aqui agora. Bom, nos seres pluricelulares, tá? Nos seres não, nos fungos que são pluricelulares, eles possuem o seu corpo formado por filamentozinhos. Olha aqui no slide. Olha os filamentos, ó. Cada filamento desse, não sei se vocês conseguem enxergar, tá?
Cada filamentozinho desse é formado por uma célulazinha diferente, né? Por isso que eles são seres pluricelulares. Esses filamentos a gente chama de hifas ou rifas, né? A pronúncia, acho que a pronúncia tanto uma quanto a outra tá correta. É hifas ou rifas, tá? Essas hifas, elas vão formar um micélio, que é um tecido dos nossos fungos, tá? Então, o cogumelo, ele é um micélio, né? Um tecido do fungo que é constituído por essas hifas, por esses filamentozinhos menores, tá? Importante também, já vi muito caindo em provas, tá? A parede celular dos fungos. Parede celular das plantas, a gente já viu que é formada pela celulose, que é um carboidrato. Agora, dos fungos é formado por um carboidrato também, só que esse carboidrato é diferente, é a quitina, tá? Quitina, que tem o nitrogênio na sua composição, forma tanto o exoesqueleto dos insetos, como a gente vai ver nas nossas aulas de animais, tá? Então, o exoesqueleto da barata e dos insetos em geral é formado por quitina também, e essa quitina também constitui a parede celular dos nossos fungos. Show? Podem ser seres aeróbicos e seres anaeróbicos também. Então, existem fungos, como o levedo de cerveja, que fazem respiração aeróbia, por isso que eles produzem álcool etílico, né? A gente já viu isso na fermentação. Eu produzo tanto ácido lático, tá? Como também posso produzir álcool etílico, tá? Então, as leveduras, como o levedo de cerveja, eles são importantes no processo de fermentação, ali, produção de cerveja, né? Porque fazem respiração anaeróbica. Mas a grande maioria faz respiração aeróbia com oxigênio, né? São heterotróficos, né? Não existem fungos autotróficos, todos eles são heterotróficos, onde a sua nutrição é por absorção dos nutrientes, tá? Só que eles são heterotróficos diferentes da gente, animais. A gente faz ingestão desses nutrientes por... A gente faz a absorção desses nutrientes por ingestão. Então a gente tem que ingerir o alimento para a gente fazer a absorção dos nutrientes. Eles não fazem essa ingestão. Eles produzem algumas substâncias que vão digerir esses nutrientes fora do corpo deles, tá? Por isso que eles estragam frutas, legumes, porque eles fazem a digestão por fora do corpo, né? Com a produção de algumas substâncias, e aí depois essa matéria já digerida, eles fazem essa absorção, tá? Então, o processo de nutrição deles são heterotróficos como nós, mas é um pouco diferente da gente. A gente ingere, eles não. Eles digerem fora do corpo deles e depois fazem a absorção dos nutrientes, tá? Bom, os fungos podem se reproduzir assexuadamente, né? E é muito fácil, uma hifazinha dessa pode se descolar, né? E pode germinar um outro local. Por isso que, às vezes a gente vê, poxa, mas o meu pão não estava em contato com nenhum outro pão mofado, não estava em contato com nada. Isso não tem muito a ver, porque essas hifas, né, bem pequenas que a gente não consegue enxergar olho nu, elas são levadas pelo vento. Então, no ar, eu tenho muita hifa de fungo também. E aí ela chega num local adequado, com bastante nutriente, quente e úmido, ela vai se proliferar, tá? Então, ela se reproduz assexuadamente pela fragmentação das hifas e também por brotamento, tá? Mas, como eu disse, todos os seres vivos fazem reprodução sexuada também, tá? Malu, prof, por que tem que jogar todo o pão mofado no lixo? Por que não pode tirar o pedaço do mofo e comer? Bom, Malu, eu confesso que eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso, eu cortei pedaço do tomate, só esse pedaço aqui tá mofado, vou cortar esse pedaço aqui e vou utilizar. Pode não ter nada? Pode, não morri, tá? Mas
Como eu disse, essas hifas elas começam a se proliferar por toda a superfície ali do pão, ou do tomate, dos legumes e das verduras. A gente vê só a parte onde ela está mais proliferada, que é o bolor, que a gente chama de bolor, o pedaço mofado, né? Mas ela também está se proliferando em outros locais, na superfície desse alimento, que a gente não consegue enxergar, mas ele também está contaminado. Então, assim, não vai matar. No máximo vai causar uma dorzinha de barriga, mas não é bom, né? Não é bom. Eu sei que é importante a gente também, por isso, coloque, gente, seus alimentos em locais adequados. A gente joga muita comida fora. Já desse eu estava passando por aquele Ceasa ali, gente, era caixas e caixas, eu falei assim, meu Deus do céu, isso aqui poderia alimentar muita gente, né? Caixas e caixas de frutas e legumes e verduras que eles jogam fora, jogam fora. Então, um pouquinho, às vezes não está estragado não, é porque sobrou e se deixar lá vai estragar, mas poderia, né? Armazenar um local adequado, ou então fazer distribuição para outras pessoas. Mas é bem complicado, né? A gente pensa sempre nisso, não vamos jogar comida fora, não vamos jogar comida fora, e tem que se pensar mesmo. Mas assim, não é bom, tá? Comer, pegar um pedaço que não está, que a gente não está conseguindo ver que ele está contaminado, mas está, e comer. Por isso que é sempre bom. Seus alimentos, chegou do supermercado, coloca um local adequado, separa ele em saquinhos, né? Coloca na geladeira, né? Não deixa ele para fora, porque senão a gente joga comida fora mesmo e faz o desperdício. Né? Penso mesmo, em restaurante também se joga muita coisa fora. É triste, né? Porque tanta gente passando fome, às vezes comida boa é jogada no lixo. Né? A gente tem um acúmulo de lixo e muita gente que poderia estar sendo alimentada não é. Mas enfim, sociedade, né? Sociedade humana. A gente tem muito que evoluir ainda. Bom, os fungos também fazem reprodução sexuada, tá? E como? E aí é muito legal, gente. Por quê? Os cogumelos, como eu disse, são micélios de fungos, né? Então, eles são tecidos de fungos, tá? E são eles, o corpo de frutificação que a gente chama, que é o cogumelo, é um corpo de frutificação, são eles que vão produzir os esporos, tá? Que vão dar origem aos gametas dos fungos. Então, os cogumelos são importantes para o processo de reprodução sexuada do fungo. Olha que legal, quando você está comendo um cogumelo, você está comendo um órgão ali sexual do fungo, né? Então, é legal isso, é legal, porque é coisas que, assim, eu particularmente, quando comecei a estudar biologia, não sabia, e, poxa, achei interessantíssimo, tá? Então, aqui, ó, o nosso cogumelo é um micélio, né, um conjunto de hifas, e aqui na parte abaxial dos cogumelos, na parte de baixo, é onde eu tenho a produção de esporos por meiose, né? Então, esses esporos vão ser levados pelo vento, tá? Vão ser liberados e eles vão formar algumas hifas, tá? Essas hifas, quando tem contato com outra hifa, ela forma um micélio, uma hifa diploide, tá? Então, a produção de esporos de gametas, ela começa nos cogumelos, que é um micélio de fungo, tá? Então, os cogumelos são importantes processos de reprodução sexuada dos fungos. Legal isso, né? Eu achei interessante quando eu soube. Bom, importância dos fungos. A gente vai conseguir encerrar tudo, gente. Importância dos fungos. Eles têm importância ambiental, porque eles são decompositores, então eles reciclam a matéria orgânica, tá? Então todo mundo já viu uma fruta estragada, está estragada por quê? Na verdade não está estragada. Um fungo ali está decompondo a matéria para fazer a reciclagem. Então esses nutrientes voltam para o solo e vão ser reciclados, tá? Comer comida estragada, estragada não, cheia de fungo é ruim, por quê? Porque eles também produzem toxinas que vão fazer a degradação dessa matéria orgânica e aí isso pode causar algum mal para a gente, tá? Mas eles são importantíssimos, né? Então, uma fruta caiu,
uma madeira morta caiu de uma árvore. Eles fazem essa reciclagem dessa matéria orgânica. Isso é importantíssimo na floresta. Imagina, se eu não tivesse essa reciclagem, né? Ia chegar uma hora que a vida iria acabar. Mas não acaba por quê? Porque os fungos são decompositores e reciclam os nutrientes. Tá? Mostrei para vocês já os líquens, né? É uma associação de algas e fungos. Os fungos estão associados também a algumas raízes de plantas, que a gente chama de micorrizas, né? Que elas ajudam as plantas no processo de absorção tanto de nutrientes quanto de água, sais minerais, tá? Alimentação, olha aqui o champignonzinho, o shiitakezinho, que é caro pra cacete, repito. No processo de produção, né? Muitos queijos são produzidos com a ajuda de alguns fungos, como gorgonzola, né? Por isso que tem aquele gostinho mais fermentado, né? Levedo de cerveja, a fermentação biótica que produz o nosso pão, enfim, são bem importantes. Alguns, né, são alucinógenos, né? Então, se você comer, você pode ali ficar tendo algumas alucinações, né? São alucinógenos, né? Tem um tipo de fungo que inclusive é um tipo que causa uma doença em trigos, né? E aí é importante se estudar também, porque pode devastar áreas de plantações, mas esse fungo, ele também produz uma substância, ó, o fungos do gênero Claviceps, ele produz uma substância que é ergotamina, que é essa substância alucinógena também faz parte do LSD, tá? Que é uma droga alucinogênica, tá? E, assim, o mais importante na medicina, e eu creio que seja o mais importante nas provas, quando as provas cobrarem alguma coisa de fungos, tá? Lembre-se sempre que os fungos foram eles os produtores, tá? Da penicilina, né? Um tipo de fungo, o do gênero Penicillium, produzem a penicilina, tá? E essa penicilina, ela é uma substância antibiótica, tá? Ou seja, vai matar outros fungos também, né? Ou seja, antibiótico não mata apenas bactéria, não. Antibiótico mata outras formas de vida. Então, ela vai matar ali alguns fungos, mas principalmente bactérias. Então, doenças como tuberculose, né? Doenças ocasionadas por bactérias matava-se muito antes do descobrimento da penicilina. Por quê? Não tinha antibiótico, né? Então, uma pessoa com tuberculose morria facilmente, facilmente. Hoje em dia, não. Com o descobrimento da penicilina, a gente tem produção de antibióticos e a gente não tem mais essas doenças como doenças principais que matam muita gente hoje em dia, tá? As micoses também, quem nunca, né? Tomou banho, esqueceu de secar ali o dedinho do pé ali, daqui a pouco uma coceirinha, uma feridinha, micose, ocasionada por quê? Pelo fungo, né? Local úmido, quente, ele vai proliferar, tá? E doenças mais graves, gente, a histoplasmose é uma doença que começa na pele, uma contaminação de fungo começa na pele, tá? Causa uma feridinha, mas, cara, se ela cair nas vias respiratórias, podem causar doenças graves que levam à morte em muitos casos, né? Porque esses fungos começam a destruir alvéolos pulmonares e aí causa deficiência respiratória. Esse fungo aqui, ó, o Histoplasma capsulatum, tá? Então, qualquer feridinha, gente, é sempre bom você fazer um check-up, né? Porque uma coisinha boba pode levar à morte, como eu estou mostrando aqui, né? A aspergilose também, né, é uma doença ocasionada por fungo que causa contaminação e destruição dos pulmões. A candidíase, né, muito comum nas mulheres, tá? Então, todas as mulheres possuem fungo do gênero Cândida na sua vagina. Por quê? É local úmido e quente. Então, ali vai proliferar fungos. E as cândidas, gente, são importantes para as mulheres, por quê? Porque elas previnem o órgão sexual feminino, a vagina, de outros micro-organismos patógenos.
Tá? Então, a presença da cândida ali na vagina é importante porque outros micro-organismos, outras bactérias que poderiam causar doença naquele órgão não vão chegar. Então, de uma certa forma, a cândida ela vai proteger. Mas o aumento desses fungos, né, podem causar algumas consequências, tá? Mas saiba que muitos fungos, alguns protistas também protegem o órgão genital feminino, tá? E esse aumento da cândida, às vezes não é só por falta de higiene, não, né? A imunidade da mulher pode baixar, do homem também, tá? Que isso é transmitido sexualmente. Então, a imunidade baixa, situações de estresse, enfim, N situações podem levar a um aumento da cândida e é o que a gente chama de candidíase, beleza? E aí pode causar algumas infecções bem chatas. Candidíase, e é isso, conseguimos dar tudo, terminamos fungos, terminamos tecido hematopoético. Alguma pergunta ficou? Deixa eu ver aqui no chat. Professor, então por que comer cogumelo não faz mal? Porque o que causa, o que vai fazer a gente se sentir mal é a produção de toxinas, como eu falei. Quando os fungos estão degradando a matéria orgânica, né, o que a gente chama de alimento estragado, eles estão o quê? Produzindo algumas substâncias que vão digerir aquela matéria orgânica. Essas substâncias são toxinas que podem causar podem fazer a gente passar mal, né? No cogumelo não tem produção dessas substâncias, assim, tem produção de outros, né? Como eu mostrei, alguns cogumelos, né? Não é todo cogumelo que a gente pode comer, tá? Alguns cogumelos são alucinogênicos e muitos são venenosos também, porque por fungo, se algum animal comer aquele cogumelo ali, para ele é ruim, porque ele não vai se reproduzir, tá? Então, alguns fungos produzem algumas substâncias que são venenosas, substâncias alucinogênicas que não nos vão fazer bem, tá? Mas outros não, outros são de boa, como o cogumelo shiitake, o champignon, que são até gostosos, né? Eu me amarro. Se não fosse o preço, que é um, a gente tem que vender um rim para comprar um cogumelo shiitake, né? Mas eu me amarro. Mas entendeu, Julinha? Não faz mal pra gente porque ali eu não tenho produção em alguns casos eu não tenho produção de toxina, tá? Mais alguma pergunta, meus amores? Ficou? Não saiam ainda rapidinho, porque Eu eu vou. queria perguntar uma coisa, professor. Tá, querida, pode falar. É sobre a questão de vírus. Eu queria saber porque, tipo assim, tem gente que adquire lá o vírus e aí fica bem mal, né? O corpo reage bem mal aí, se a pessoa fica bem doente. E por que que em outras pessoas a pessoa fica bem? Aí eu sei que tem a questão da imunidade e tudo, mas o vírus continua ali na pessoa. Aí, independente da imunidade, eu queria saber como ele funciona diferente na pessoa que ficou bem e na pessoa que ficou mal, acamada e etc. Isso é muito boa a sua pergunta, mas isso é bem complexo. Isso é bem complexo que a medicina ainda está estudando, e principalmente agora, nesse tempo de coronavírus, né? Porque existem pessoas que morrem, e assim, pessoas que estavam saudáveis, né? Pessoas que estavam com o sistema imune bem, se alimentando bem e tal. Mas assim, isso a gente tem na nossa população uma variabilidade genética muito grande. Vocês sabiam que existem pessoas que mesmo que elas é, é, se infectem com o vírus da AIDS, ela não, o vírus não consegue entrar dentro da célula dessa pessoa? Por quê? Porque às vezes ela tem um receptor na membrana da célula que é diferente do receptor da outra pessoa. E aí esse receptor diferenciado não deixa que o vírus entre dentro dessa célula. Então, Maiara, eu acho que foi a Maiara que perguntou, foi a Aninha, não sei. Mas, Maiara. Maiara, então assim, é muito complexo. Tem essa questão do sistema imune, como você falou, mas também tem questões genéticas, de variabilidade genética, pessoas que têm mais probabilidade
de ter consequências graves quando são infectadas por alguns vírus, por algum grupo de vírus, e outras não, tá? E isso é assim, é por variabilidade genética mesmo, tá? Um dia desse, um médico de 32 anos estava saudável, morreu de coronavírus, né? E outras pessoas que, assim, não tem nenhum sintomas, são assintomáticas. Então, assim, é por causa do sistema imune, por causa da variabilidade genética, ou então naquele momento a pessoa não tem imunodepressão, não está muito estressada, que isso também afeta, né? O estresse, gente, ele é muito ruim. Por isso que a gente tem que fazer meditação, buscar sempre fazer terapia, porque o estresse é muito ruim, tá? Para o nosso corpo. Tem algumas consequências muito graves para o nosso corpo. E uma das é baixar a imunidade, a nossa imunidade. Então, assim, são N questões, Mayara, que eu poderia dar uma aula só disso aqui, tá? Mas, sim, algumas pessoas que são infectadas por vírus ficam bem, outras ficam muito mal. A gente está vendo isso aí nesses casos de coronavírus, né? Mas são por N Entendi. questões. Mais alguma pergunta, meus amores? Tá tranquilão? Caramba, terminei certinho, hein? Pontual. 9h59. Então, beijão, tá? Tenha um bom dia. Qualquer coisa, estamos aí. Show de bola? Até quinta-feira que vem. Beijo, beijo. Valeu, Julinha. Beijo na Landinha. Tchau, tchau.